eu vou iniciar então com uma oração, e essa oração é a mesma que Paulo fez no livro de Filipenses, capítulo 1, versículos 9 a 11, tá? E é a oração que eu faço aqui hoje, viu, meninas? Paulo diz assim aos filipenses: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Então é isso que a gente quer, tá? E para isso a gente precisa de Cristo. É o que diz aqui. Né? Todos esses frutos, eles vêm do nosso novo nascimento em Cristo, tá? Então não é na nossa própria força. É uma consequência de colocar a nossa fé em Cristo. Então as nossas ações, as nossas boas obras, elas são fruto da nossa salvação. Elas não são para a nossa salvação. Então, se eu deixar de usar biquíni, eu vou pro céu? Não. Se você não entregou a sua vida a Jesus, nosso único e suficiente Salvador, você não vai pro céu porque você tá toda coberta na praia, viu? Então é bem importante que a gente entenda isso. Bom, meninas, como é que vai se dividir essa live? Eu vou começar falando rapidamente a minha história, contando a minha história com o biquíni, viu? Depois eu vou traçar uma análise histórica do biquíni. Depois eu vou partir para uma análise teológica e as considerações finais, inclusive trazendo algumas dicas. Eu trouxe aqui, peguei uns lookinhos meus de praia para eu mostrar para vocês. Então fica até o final e convide aí a sua amiga, tá bom? Fica até o final. Bom, a minha história com o biquíni é a seguinte. Se você conhece meu testemunho, que eu já compartilhei algumas vezes aqui, você sabe que eu não nasci em berço evangélico e que eu fui, por a maior parte da minha vida, uma mulher muito, muito sensual, tá? Tanto nas vestes quanto nas atitudes. Então eu não dou esse ensino do lugar de alguém que cresceu na igreja, tá? O que é maravilhoso, e eu inclusive penso que as mulheres que cresceram na igreja deveriam estar dando esse ensino também. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu venho do mundão mesmo. Eu venho realmente assim de um lamaçal de pecados. Então, Deus, ele me redimiu através de Jesus Cristo. Cristo me lavou com teu sangue. E é o Espírito Santo quem gerou e gera essa transformação em mim de dentro para fora. Foi o Espírito Santo que me convenceu, através da palavra revelada de Deus, que andar seminua por aí, seja na praia ou em outro lugar, não agrada a Deus, tá? Então, realmente essa transformação é possível e meu coração queima por ver mulheres, principalmente jovens, sendo transformadas de forma muito profunda pelo Espírito Santo. Algo que se reflita no externo, tá? Porque quando a gente é realmente transformada aqui dentro, a gente passa a cultivar uma beleza interior que vem do Espírito Santo e essa beleza não tem como a gente manter aqui dentro, sabe? Ficar lá quietinha, não. Ela vai transbordar. Ela vai se revelar em atitudes, tá bom? Bom, então é isso. Então no passado eu era muito sensual. Os biquínis que eu usava, meninas, eram pequenininho, petitinho, viu? Pequenininho mesmo. Os menores aí que você possa imaginar eram os biquíni que a Amanda doida tava usando, né? Eu venho do mundo artístico também. Eu trabalhava como modelo, trabalhava como atriz. Eu posso até fazer uma live mais pra frente pra contar meu testemunho de forma mais profunda pra vocês, viu? Depois vocês me contem se vocês gostariam que eu fizesse isso. Mas, e hoje eu não consigo mais usar biquíni em público. Não, pra mim, assim, é impossível, não tem como, eu me sinto completamente nua. E a verdade é que depois que o pecado entrou no mundo, né, com a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e eu vou chegar lá, né, nesse ponto, quando eu estiver fazendo a análise teológica, quando o pecado entrou no mundo, a nudez deixa de ser inofensiva, a nudez não é mais inofensiva, tá? Ela é pecaminosa quando ela é em público, quando ela está fora do contexto de casamento, tá bom? Então vamos lá. Bom, queria dizer para vocês que a igreja que a gente está plantando aqui, que chama Homeport Church, é o nosso lema, digamos assim, é a frase que nos representa, é All of Christ for All of Life. Né? Isso em português, o que a gente poderia traduzir algo do tipo, tudo de Cristo para toda a nossa vida, para tudo na nossa vida. Tudo de Cristo para tudo na nossa vida. Né? Então, o que isso significa? Significa, meninas, que cada centímetro do nosso ser precisa revelar que nós somos filhas de Deus. Pegou? Pegou isso? Cada centímetro do nosso ser precisa revelar que nós somos filhas de Deus, tá? E claro que isso é um processo, porque não existe perfeição desse lado da eternidade. E a santificação, ela é um processo. Mas a gente precisa responder de forma positiva a esse processo. Se a gente ficar fechada
com o coração endurecido, se a gente seguir dizendo não ao Espírito Santo, à obra que ele quer operar em nós, se a gente seguir fazendo isso, a gente não vai progredir na nossa santificação, a gente vai ficar estagnada. E com isso a gente deixa de experimentar coisas maravilhosas com Deus, a gente deixa de ter esse relacionamento íntimo com Deus, porque a gente está escolhendo as coisas do mundo. A gente está escolhendo alimentar a nossa carne em vez de alimentar o nosso espírito. Então isso é muito, muito importante. Tem uma citação que eu trouxe aqui de um livro muito legal chamado Deus o Estilista, do Jeff Pollard. E é um livro antigo, e na época ele foi traduzido em português, publicado pela editora Fiel. Eles não publicaram novamente, tá? Não sei porquê, viu? Não vou dizer que... Enfim, não vou dar nenhuma opinião sobre a editora, porque ela fez isso, não sei, mas não, ela tirou de circulação e não vende mais, tá? Por um tempo eles estavam distribuindo o material gratuitamente, acho que não estão mais distribuindo, infelizmente. Mas esse livro tem uma citação que diz assim: o surgimento e o progresso das vestes de banho em nossa cultura revelam não somente grande medida de sensualidade, mas também o caráter da própria sociedade. Gente, olha que tapa bem no meio da nossa fuça, né? E é isso mesmo, meninas. Esse progresso das vestes de banho, essa evolução, que eu não chamaria de evolução, mas de decadência, das vestes de banho na nossa cultura, é a ponta do iceberg para revelar, na verdade, uma sociedade que está em decadência moral contínua. Né? Então, isso revela o caráter dessa sociedade. Isso revela, inclusive, que, infelizmente, a Igreja de Cristo, ela passou a tolerar o intolerável, ela passou a abraçar valores que não são bíblicos. Ela passou a nadar nas ondas culturais, né? Trazendo aí uma metáfora, já que a gente está falando de praia. Passou a nadar nas ondas culturais, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tiago 2, né, capítulo 2 de Tiago, versículo 14, diz que a fé sem obras é morta. E isso é verdade, gente, tá? E o que acontece é que a modéstia é uma das virtudes que faz parte dessas boas obras que devemos praticar. Quando a gente fala boas obras, o cristão, geralmente, ele tem a tendência, né, a pensar em caridade apenas. Boas obras é caridade. Então tá, então vou ali alimentar o pobre e tal. E lógico, a gente precisa fazer isso. Mas as boas obras também, na verdade, elas se referem à nossa piedade, a como nós vivemos como cristãos nesse mundo. Entende? Então, as nossas boas obras, elas se referem à forma como nós nos relacionamos com a cultura, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros e a forma como nós nos relacionamos com os ambientes nos quais estamos inseridos. A praia é um desses ambientes. Como que nós, mulheres cristãs, filhas de Deus, temos nos relacionado com esse ambiente? Bom, a modéstia, já falei aqui antes, mas a modéstia é um ato de amor. Então tá aí, ó, boas obras, é parte das boas obras do povo cristão. A modéstia, ela é um ato de amor a Deus, é um ato de amor ao próximo e é um ato de amor a nós mesmas, viu? E modéstia, meninas, eu amo nesse assunto. Vocês sabem, né? Que eu amo esse assunto. Esse ano teremos aí um livro publicado. Tá show, viu? Então fiquem ligadinhas, mas a modéstia nada mais é do que humildade. Tá? Então, esse é o significado de modéstia. Coloque isso na sua cabeça. Este é o significado de modéstia. Modéstia significa humildade e é o oposto à idolatria. Tá? Então, vejamos bem. O nosso coração, ele, segundo a Bíblia, ele é desesperadamente corrupto e enganoso. E nosso coração, como diz Calvino, é uma fábrica de ídolos, certo? A modéstia é humildade e é uma virtude que precisamos cultivar no nosso coração, tá? Quando nós nos expressamos de forma sensual, em nossas vestes, em nossas expressões, nas nossas atitudes, nós não estamos revelando um caráter humilde, tá? Nós estamos, na verdade, revelando um coração idólatra, certo? Por que idólatra? Porque nós estamos idolatrando os deuses desse mundo. A sensualidade, tá? Esse, né, como se diz em inglês, o sex appeal, a sensualidade, a sexualização, a mulher sexualizada, a crianças e adolescentes sexualizados, isso são uns dos deuses pagãos, uns dos deuses do nosso tempo, da nossa era, tá? Então, quando a gente escolhe desobedecer a Deus e
nos mostrarmos, nos portarmos nas redes sociais, na praia, onde for, qualquer lugar, de modo sensual, a gente está mostrando, a gente está revelando a idolatria do nosso coração. Por quê? Porque em vez do nosso corpo, que pertence a Deus, que é santuário do Espírito Santo, em vez do nosso corpo gritar pureza, santidade, humildade, beleza, não. O que o nosso corpo está gritando? O que ele está revelando? Sensualidade, sexualização, lascívia. Olhem para mim, olhem eu aqui, olhem para o meu corpo, desejem-me, admirem-me. É isso que o nosso corpo está comunicando, viu? Quando a gente escolhe seguir os deuses desse mundo. Deuses com D minúsculo, que fique bem claro, né? Então a coisa é mais profunda do que parece, entende? Não é uma bobeira. Infelizmente eu ainda vejo no nosso meio gente que trata como bobeira. Tipo, ai, Amanda, pare de sinais trem de modéstia, trem de biquíni, que bobeira, que futilidade. Não, não. Para, não é. É algo muito sério, muito profundo. Mas, por um lado, eu entendo por que tem esse preconceito, né? Gente, eu sofro com isso, viu? Desde sempre. Desde quando eu iniciei o Fielmente Feminino e até hoje, depois de 5, 6 anos de ministério aqui, eu ainda sofro com isso. Com gente que acha que eu ensino que é um ensino raso, um ensino frívolo, bobo e legalista. E eu até entendo o porquê disso, que é o seguinte, infelizmente tem... Não vou falar infelizmente, mas tá. Tem muita gente ensinando sobre feminilidade, mas não feminilidade bíblica. E tem muita crente que tá pegando muitas mulheres conservadoras como suas gurus espirituais. E elas não ensinam feminilidade bíblica em sua profundidade. Elas ensinam um conjunto de regras que te faz bonita por fora. Te ensinam boas maneiras, te ensinam... Tá, deixa eu abrir um disclaimer aqui, por favor. Eu acho maravilhoso, tá? Eu acho ótimo ter esse tipo de ensino, no sentido de que a feminilidade em si tá muito perdida, né, no nosso tempo. Hoje é tudo andrógeno demais. A mulher tá super masculinizada e os homens estão super afeminados. Então é muito legal as pessoas ensinarem essas essências perdidas, essas essências femininas, né? Como se portar, como se vestir, como se arrumar. Sim, é muito legal. Porém, não é suficiente. Não é o suficiente. Porque Deus nos fez de modo singular, tá? Então, a nossa feminilidade, por mais que exista sim um padrão, e a gente não gosta dessa palavra padrão, mas existe, a gente precisa aceitar isso, que existem padrões bíblicos para serem seguidos pelas mulheres de Deus. E é Jesus, é o Espírito Santo que nos capacita a fazê-lo. Não é um fardo pesado, é leve, porque é o fardo de Jesus que a gente pega. Mas, apesar de existirem sim padrões, esses padrões irão se manifestar de formas diferentes, porque nós somos singulares, porque Deus ele nos dotou, né, cada uma de nós com talentos diversos, com dons diversos, com personalidades distintas, certo? Então é importante a gente entender isso. Por isso que, ok, vamos aprender aqui um pouquinho dessa coisa, né, mais externa, sobre como ser feminina, mas vamos pegar a fundo, vamos ser transformados pelo Espírito Santo, vamos entregar nossa vida para Jesus se a gente ainda não fez isso. Viu? Então, se você ainda não fez isso, entregue a sua vida para Jesus. É isso que vai te transformar. De dentro para fora. Então, vai se tornar tão natural para você que você não vai mais querer andar seminua por aí. Viu? Você vai entender que a sua sensualidade, a sua sexualidade, ela é destinada para o seu marido apenas. Apenas para ele. Só ele tem esse privilégio de ver o teu corpo. Tá bom, irmã? Ok. Bom. Vamos então começar com essa análise histórica, que é muito legal, gente. E isso vai estar no meu livro, que a gente vai publicar pela Eden Publicações. Sigam lá, viu? Pra vocês ficarem atentos. Deixa eu tomar uma aguinha. Bom, o que acontece? O biquíni, meninas, ele foi criado no ano de 1946. E é muito legal porque essa criação ela é disputada por 2 franceses, tá? Então essa criação veio da França, veja bem, por que será, né? Veio da França e ela é disputada por 2 franceses, tá? O nome de um deles é Jacques Hein. Isso é a pronúncia em francês, mas o nome é Jacques Hein. Se pronuncia Jacques Hein. Ele criou o menor maiô do mundo. Olha isso, gente. Como é que a pessoa pode se sentir orgulhosa, né? Por tipo, eu criei o menor maiô do mundo. Né? Não é motivo de orgulho, mas enfim. O Jacques Hein, ele criou o menor maiô do mundo. E adivinha qual foi o nome do maiô, meninas? Átomo, né? Faz sentido, porque átomo, a menor partícula, né, que tem. Então ele deu o nome lá pro maiôzinho de átomo. Aí o que aconteceu? No mesmo ano, o danado do Louis Réard, é um outro francês, o Louis Réard criou o biquíni, alegando que é menor do que o menor maiô do mundo. Tá?
Então ele criou o biquíni, que seria essa peça de banho de 2 peças, diferente do maiô, que é uma peça. Então, isso em 1946, ok? O que acontece, né? Um fato histórico bem curioso sobre o criador do biquíni, o Louis Réard. Ele trabalhava, ele além de ser engenheiro, então assim, era um cara bem inteligente, né? Mas ele trabalhou por um tempo na loja de lingerie da mãe dele. Então você pense bem aí, né? Pense aí, meninas, de onde que veio essa inspiração, né? Por que ele teve a brilhante ideia de pensar, bom, vou criar aqui um biquíni? Ele se inspirou nas lingeries. Então, vamos entender de uma vez por todas que biquíni e lingerie é a mesma coisa. Tem diferença nenhuma, tá? Só o material ali que muda um pouquinho. E tem biquíni que é menor do que lingerie, viu? Então, ele trabalhava na loja de lingerie da mãe dele e ele deu um nome bem criativo e explosivo para sua criação, para o seu primeiro biquíni. Mas por que biquíni? Foi um nome, na verdade, explosivo, que se referia a Bikini Atoll, atol de biquíni. O que era esse atol de biquíni? Era o nome do lugar onde estavam sendo realizados testes de bombas atômicas. Ok? Então esse atol de biquíni era um lugar onde estavam sendo testadas bombas atômicas. Né? E realmente, o biquíni foi uma criação bem explosiva, então o nome caiu como uma luva, né? E na época, meninas, né, quando ele criou essa peça e queria promover, queria divulgar, nenhuma modelo aceitou posar, nenhuma modelo aceitou divulgar essa peça, mesmo sendo pagas para isso. O que ele fez? Ele contratou uma dançarina de cabaré, né, provavelmente uma prostituta, uma dançarina de cabaré de Paris. O nome dela, Micheline Bernardini, e ela topou, né? Ela aceitou tirar fotos trajando esse biquíni explosivo, certo? Então tá, mas o que acontece? Esse biquíni não foi popular de cara, não. Foi um escândalo pra época, viu? Então que isso esteja bem claro. Foi um escândalo, porque, meninas, entendam que naquela época o cristianismo ainda era visto como positivo pela sociedade, tá? A sociedade ainda entendia os seus valores, né, como sendo fundamentados nos valores judaico-cristãos. Só que isso veio se perdendo. Como é que a gente está hoje, né? Então foi visto realmente como um escândalo. Mas em 1948, 2 anos após essa criação, a gente teve, pela primeira vez, essa peça, o biquíni, pisando em terras brasileiras. Olha isso. E ele foi vestido não por uma brasileira, mas ele foi vestido por uma modelo alemã em uma praia do Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que o biquíni foi visto por aqui, viu? E apesar de sim ter sido um escândalo na época, já começou ali todo um trabalho. Então, entende, gente? Nada é ingênuo, a moda não é ingênua, viu? Ali já começou todo um trabalho, né? Pra inculcar essa coisa, né, da semi-nudez no imaginário das mulheres. Então, nós começamos a ver ali atrizes muito famosas usando essa peça nas produções hollywoodianas, né, nos filmes. Atrizes como Marilyn Monroe, atrizes como Ava Gardner e a atriz francesa também, Brigitte Bardot. Essas atrizes, elas usaram biquíni. Então, ali, as mulheres começaram, então elas estão usando ali no filme, nossa, então sinal que é legal, de repente eu poderia usar também. Então, você vejam quão demoníaco é isso, né? E nós, mulheres, nós somos muito influenciadas pelo que a gente vê, pelo que a gente assiste, né? Então é tão importante a gente ter todo cuidado com sabe, quem está nos influenciando, né? O que a gente está assistindo na televisão, o que a gente anda lendo, quem a gente anda seguindo aqui no Instagram. Bom, então, então nessa época ainda não era tão popular, ali na década de 1950, ainda causava, sim, um certo escândalo, mas já estava sendo difundida, né, essa peça através das produções hollywoodianas. Bom, em 1960, né, então na década seguinte, 1960, o biquíni explode, viu? Ganha muita popularidade. E por quê? Né, eu desliguei os comentários, queria ver se vocês adivinham o porquê disso. Mas então eu vou falar pra vocês aí, né? Por que ganha popularidade em 1960? Segunda onda do feminismo. Gente, feminismo é um câncer pra sociedade, tá? Não vai ser o foco da nossa live hoje, mas em 1960 chega a segunda onda do feminismo, que foi, na verdade, a revolução sexual. Revolução sexual. Sexo livre para as mulheres, sexo sem compromisso. Isso, o que isso acaba resultando? Em nudez exposta, em sensualidade, em perda do recato. Para que recato? Para que pudor? Vamos lá, uhul, somos livres.
Mal sabiam as mulheres de que, na verdade, elas estavam se enfiando, né, em uma verdadeira prisão, com correntes rígidas, em uma prisão com correntes espirituais, em uma prisão que nos oprime de verdade, né, que na verdade torna as mulheres escravas, escravas do pecado, escravas de si mesmas e escravas de Satanás, tá? Porque tudo isso é um plano arquitetado no mundo espiritual, meninas, viu? O mundo espiritual, ele se manifesta aqui, ó, na cultura, no nosso mundo físico. Então a gente precisa acordar para isso, tá? Bom, então com a revolução sexual, né, o biquíni, ele ganha popularidade no mundo todo, né? Aqui nos Estados Unidos é uau, né? Um boom, né? E no Brasil também, porque o Brasil tem a péssima mania de copiar tudo que sai aqui dos Estados Unidos. E nem tudo que sai daqui é bom. Algumas coisas são, mas muitas coisas não são boas. Bom, antes disso, as mulheres, elas trajavam, né? Geralmente uma peça só, um maiô, mas não um maiô cavado, um maiô mais compridinho, que cobria os seus quadris e cobria a sua virilha, tá? Com o biquíni isso acaba, o biquíni expõe a virilha, mesmo que se for um biquíni maiorzinho, vai expor a virilha, vai expor o popô, vai expor a barriga, né? Geralmente expõe demasiadamente o colo também. Bom, e eu quero trazer mais um fato histórico aqui pra vocês, muito legal, que se a gente for ainda mais longe nesse túnel do tempo que eu tô trazendo aqui pra vocês, a gente vai encontrar as chamadas bathing machines. Uma tradução aí seria máquinas de banho. E isso do século XVIII até o início do século XX, olha só que interessante. As mulheres, elas iam se banhar na praia dentro de máquinas, sabe? Dentro tipo de carrinhos, assim. Eram tipo casinhas com rodinhas. E aí elas precisavam ser empurradas ali pra dentro do mar, ali no rasinho. Elas saíam dessas máquinas ali no rasinho e se banhavam ali, né? E geralmente estavam trajando roupas volumosas, na verdade, ali. O que não é o ideal, claro. Mas queria trazer essa informação histórica para vocês que eu acho super interessante, né? Então vocês pensem bem que da casa marítima, né, das bathing machines, a gente evoluiu para lingerie de praia, né? Essa que é a verdade. E claro que aqui eu não tô advogando, não tô defendendo que a gente deva voltar para as bathing machines, não mesmo. Mas a gente precisa encontrar um ponto aí de equilíbrio em que a gente vai estará, na verdade, glorificando a Deus com os nossos corpos na praia, viu? Bom, deixa eu pegar aqui. O que acontece, então, meninas, é que a revolução sexual, ela contribuiu com que, para que a sociedade fosse desnudada, né? Então, a revolução sexual despiu a sociedade. E os estilistas nadaram de braçada nisso, lógico, porque a moda, ela é uma expressão ideológica. Tá? A cultura se expressa na moda, a moda se expressa na cultura. É assim que funciona. E tem muita ideologia na moda. Como que a gente vê a moda hoje, né? Essa moda andrógena. Mulheres se vestindo de forma masculinizadas, homens se vestindo de forma afeminada, com calça apertadinha, né? Tudo muito estranho. Mulheres, ou elas se masculinizam, ou elas se sensualizam, ou os dois ao mesmo tempo. Isso é o empoderamento feminino atual, tá? E a gente vai fazer igual? Não, a gente vai na contramão do mundo, certo? Bom, então, deixa eu ver aqui. Tá, eu acho que a história, os pontos históricos que eu queria trazer para vocês eram esses pra gente entrar agora numa análise teológica. Então, percebam que a moda não é neutra. Guardem isso, tá? Meninas, então, agora vamos entrar numa análise mais teológica aqui desse assunto, né? E eu vou começar com essa passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 6, tá? 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso, preste atenção, acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Em outras traduções, diz santuário do Espírito Santo. Vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Gente, isso é tão claro, né? Sabe o que acontece? E eu já vi pessoas dizendo isso. Mas não tem nenhum versículo na Bíblia. Não tem nada na Bíblia que diz que eu não posso usar biquíni, que é pecado usar biquíni. Gente, também não tem nada na Bíblia que diz não cheirarás cocaína, né? Mas a gente precisa entender os princípios, certo? Então aqui diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Ele é santuário do Espírito Santo. Aqui diz que a gente não pertence a nós mesmos, a gente pertence a Deus. Porque Ele nos comprou por um preço. E convenhamos, por um alto preço.
pelo sangue de Jesus, pelo sangue do seu Filho unigênito, pelo sangue do Cordeiro perfeito, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Por nós, homens tão pecadores. Ainda assim, Jesus foi lá e morreu por nós. Então foi esse o preço pago por nós, por aquele que crê. Foi esse o preço pago por você. E aí diz, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Glorifiquemos a Deus com os nossos corpos também. Viu? O que acontece? A gente precisa glorificar a Deus com todo o nosso ser, como eu disse no início da live, com cada centímetro do nosso ser. Tá? O que eu percebo? Que no meio evangélico, infelizmente, a gente vê muitos agnósticos funcionais. E esse é um termo, pode ser um pouquinho complicado e não vai dar para me aprofundar nessa questão do agnosticismo, mas eu acho que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Sem perceber, e é sem perceber mesmo, tá? Não é tipo, eu sou agnóstico, não. Mas a gente vê muito esse agnosticismo funcional no nosso meio, que separa o corpo do espírito. Então é tipo assim, porque o agnosticismo é isso, né? Ele vê o corpo como algo ruim. Ele vê a matéria como algo ruim, algo assim, sabe, facilmente descartável, tipo, não, sem importância, então eu não preciso ter um cuidado com isso, eu não preciso glorificar a Deus através do meu corpo. E ele vê valor apenas no espírito, né? Mas não, na verdade, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E Deus, ele nos fez corpo, alma e espírito. Ele nos fez em nossa integralidade. Tanto que quando a gente for ressuscitado, né, junto a Cristo, nós vamos ter nossos corpos glorificados. Então a gente vai ser corpo, né? Então, assim, essa visão agnóstica, ela entende aquela espiritualidade, assim, quietinha, quentinha, só ali no interior, sabe? Assim. Então, o cristão agnóstico, para mim, seria aquele que ele ora, ele fica ali quietinho no tempo, né, no tempo com Deus. Ele se diz muito espiritual, às vezes ele até prega a palavra, né? Às vezes até uma mulher que ensina a palavra, mas aí vai na praia pelada, entendeu? Ou posta fotos sensuais nas redes sociais. E ela diz, não tem nada a ver, Deus só vê o meu coração. Isso é muito problemático, porque isso não é verdade. Porque Deus, ele vê o nosso corpo também, a gente precisa estar aqui na palavra, a gente precisa glorificar a Deus através dos nossos corpos também. E quando a gente está realmente cultivando um relacionamento com Deus, quando não é algo hipócrita, quando a gente realmente é nascido de novo e a gente cultiva esse relacionamento com Deus através das disciplinas espirituais, isso vai se revelar no exterior. O nosso corpo vai passar também a adorar a Deus. Não apenas o nosso espírito, não apenas o nosso interior, entende? Então isso é muito importante, tá? Muito importante. Essa questão do Deus só vê o coração é muito complicado a forma como isso é tirado de contexto, viu? Porque Deus vê o nosso coração sim, ele vê de forma detalhada, ele sonda o nosso coração. E o que ele vai encontrar lá? Né? As mulheres que postam fotos sensuais, que vão à praia seminua, enfim, que não se portam como embaixadores de Cristo, o que será que Deus vai encontrar no coração delas? Eu sei o que ele encontrou no meu coração quando eu ainda me portava dessa forma, e ainda era cristã, e já era crente, já era convertida. Ele encontrou sensualidade. Eu ainda tinha essa necessidade de afirmação. Eu ainda tinha essa necessidade de me sentir amada e desejada. Eu ainda tinha essa necessidade de ser amiga do mundo, porque eu não queria desagradar ninguém. Sabe? Eu ainda queria ser um pouquinho amiga do mundo. Não queria ser tida como radical, como fundamentalista, como legalista. Então Deus encontrou no meu coração orgulho, idolatria e sensualidade. Então vale a pena levar isso para oração, minha irmã. Viu? É com todo o amor que eu tô te falando isso. Experiência própria. Vale muito a pena. E essa coisa do Deus só vê o coração, tirado de contexto, a história é a seguinte. A história foi que o profeta Samuel, ele foi à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir o novo rei, né? O novo rei de Israel, ao mando do próprio Deus. Chega lá, ele vê o irmão mais velho, o bonitão lá, diz que, né, alto, forte. Então ele olhou para ele e falou, nossa, é esse é o rei, olha isso, né? Olha que porte de rei, o que é isso, capa de revista? Ele olha para ele e fala, deve ser esse aí. Mas aí Deus na hora fala para ele, não é esse o meu ungido. E a mesma coisa com o outro filho. Até que chegou Davi, o mais novo, o mais minguadinho, digamos assim, que não tinha porte de guerreiro. E aí Deus fala pro profeta Samuel, é esse aí, meu filho. Você unge a cabeça desse menino aí com óleo, que é esse aí, o rei escolhido, o meu ungido. E aí Deus fala pro profeta Samuel, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Né? Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Mas esse não tem nada a ver com sensualidade, não tem nada a ver com pecado. Isso não é Deus endossando o nosso pecado. Isso é Deus falando que ele escolhe os improváveis, que ele escolhe, assim, aquele que ninguém escolheria. Entendeu? É isso. Bom,
Tem esse outro versículo aqui que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Viu? Então, olha só, quanto à antiga maneira de viver, meninas, meninos, ó, a gente deixa para trás. A gente larga isso. A gente né, dispam-se do velho homem, da velha criatura. A gente é nova criatura em Cristo. Amém? A nossa velha criatura se corrompia por desejos enganosos. Não mais. E a gente passa a ser renovado no nosso modo de pensar. E a gente se veste do novo homem. A gente se veste com as nossas vestes de salvação. Isso tem que se revelar no nosso exterior. E aqui fala, eu amo essa parte, ó, que nós somos criados para sermos semelhantes a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Provenientes da verdade. O que é a verdade? Ou melhor, quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, certo? Então, Jesus é a verdade. Então, provenientes dele, então, nele, em Cristo, uma vez que estamos em Cristo, nós somos capacitados a nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Deus em justiça, porque nós somos justificados. Deus nos vê justos, justificados, porque a gente foi justificado em Cristo Jesus. Então nos tornamos semelhantes a Deus em justiça e em santidade também. Santidade também. Em Cristo sempre. Não separados dele, não apartados dele. Viu? Eu amo isso, gente. E santidade é algo que a gente aprende. E é isso que muita cristã que não quer entender. E muita gente muito boa, muito piedosa, muito inteligente, mas que não quer entender isso. A santidade a gente aprende. Paulo diz que a gente precisa aprender a ter contentamento. Tá lá na palavra. Diz que ele aprendeu a ter contentamento, a se contentar em qualquer circunstância, seja ela difícil ou fácil. Mesma coisa com a questão da modéstia, com a questão da nossa feminilidade, com a questão da nossa santidade, a gente aprende. Como que a gente aprende? Através da palavra, através de discipulado, através da oração e através dessa resposta positiva que a gente dá ao Espírito Santo, que está trabalhando em nós. Então, é algo a ser aprendido. Então, é sim algo que nós precisamos ensinar. Pastores, vocês precisam ensinar sobre modéstia cristã. As suas ovelhas. Viu? E não só as mulheres, mas os homens também. Infelizmente, né? Atualmente a gente tem que ensinar modéstia aos homens. Eu não ensino, porque eu só ensino mulheres. Eu acredito que seja bíblico que mulheres ensinem mulheres. Mas, hoje em dia, homens precisam ouvir o ensino da modéstia. Porque eles também estão bem modestos, né? Postam fotos ali, né? Bem sensuais, na academia. Usam sunga, gente. Sunga, gente, trem mais feio, gente. Usa não, viu? Enfim, mas vou parar por aqui, porque o ensino não é para os homens, tá? Mas é importante que ensinemos modéstia aos filhos de Deus, às filhas de Deus. Bom, e olha só que sério isso, meninas. Jesus, em Lucas 17, versículo 12, ele diz, o Jesus, viu? O próprio Jesus, ele diz que ai daquele, por quem vier as pedras de tropeço. E ele diz que elas virão. Então as pedras de tropeços, elas vêm sim. Mas ele diz, ai daquele. Seria melhor que essa pessoa amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse nas profundezas do mar. É muito sério. Então, meninas que dizem assim, o menino que tá pecando, ele que tá olhando pra mim com lascívia. Mas como é que faz? Como é que faz se você tá postando foto no Instagram com a boquinha semi-aberta, um olhinho assim, super sexualizada a sua expressão, super sexualizada. Você tá postando foto semi-nua, você tá postando foto do seu bumbum. Gente, eu já vi crente postando foto de costas. Você tá postando foto de biquíni. Você tá indo pra praia com biquinininho, de lingerie. Você tá indo de lingerie pra praia. Como é que faz pro homem olhar pra você e não sentir ali uma pontinha que seja de lascívia? Como é que faz? Ele tem que tampar o olho dele o tempo todo. Os homens têm que andar assim hoje em dia. Ó. A gente é culpada também. Ele é culpado pelo pecado dele, a gente é culpada pelo nosso pecado. Ambos prestaremos contas a Deus por isso. Viu? Muito, muito importante. Eu e meu marido, a gente chama a praia. A gente mora perto da praia, né? E a gente escolhe ir em horários que a gente sabe que vai estar bem vazio. E a gente vai, geralmente, fora de temporada. Porque senão é realmente uma luta. E olha que aqui nos Estados Unidos, pelo menos nessa região onde eu moro, é bem mais tranquilo. É raro, na verdade, a gente ver mulheres de biquinininho mesmo na praia. É raro. Fio dental aqui é muito raro eu ver. Pelo menos na praia que a gente frequenta, que é uma praia mais família. Agora, no Brasil... é demais. É demais. Aqui as roupas que eu uso pra praia aqui são super comuns. Eu não sou um ET na praia. Mas aí no Brasil é necessário, irmã, que você seja um ET na praia.
Mas isso é ótimo, porque você vai estar sendo parte de uma espécie de reforma na cultura brasileira. Olha que honra isso. Eu tô doida pra ir pra praia no Brasil com meu marido vestindo meu lookinho modesto. Tô doida pra fazer isso. Viu? E aí me leva a um outro pensamento aqui que eu vejo muitas mulheres falando que, não, eu não vou vestida de forma modesta pra praia porque eu vou chamar muita atenção. Aí não é modéstia. Vou estar chamando atenção. Mas aí é que tá. E esse é um pensamento interessante. Ainda bem que eu lembrei dele. É um pensamento interessante, mas aí é que tá. O que importa é, a gente tá chamando atenção para o quê? O que tá chamando atenção, na verdade? Né? Se a gente tá de biquíni na praia, a gente não vai chamar atenção porque a gente tá de biquíni na praia, já que todo mundo tá. A gente vai chamar atenção porque a gente tá mostrando o nosso popô, a gente, né? Enfim, especialmente mulheres aí, né, mais curvilíneas vão chamar ainda mais atenção. Enfim, gente, a nudez, ela chama atenção, tá? Ela chama atenção. Então a gente vai estar chamando atenção pro nosso corpo, o que é errado. Agora, quando a gente se veste de forma modesta, na praia, a gente vai estar chamando atenção não para o nosso corpo, mas para os nossos valores e para a nossa fé. Isso faz toda a diferença. A gente vai estar chamando atenção para o Deus que a gente serve. É inclusive uma forma de evangelismo, evangelizar sem palavras. Porque pode ser que alguém chegue perto de você, e eu já recebi elogios aqui, sabe, de mulheres chegando, nossa, que lindo a sua roupa de banho. Mulheres que estavam de biquíni e acharam super legal a forma como eu estava me vestindo. Então, pode ser que alguém te pergunte, chegue, né? Porque você vai estar vestida de forma modesta, mais bonita, feminina, e você vai estar alegre, você vai estar com um sorriso no rosto, você vai estar aproveitando a praia, você vai estar pulando ondinha ali, ó, sem preocupar se você vai ficar pelada, se a onda vai levar o seu biquíni embora. Você vai estar brincando com seus filhos na areia, sem estar com o seu bumbum pro alto. Você vai estar lá livre. Isso é liberdade. Pode ser que você vai chamar atenção por isso. E aí alguém vai te perguntar, nossa, mas por que você se veste assim? É religião? É o quê? Aí, pá! Aí você vai estar prontinha, pra falar pra essa pessoa sobre o Deus que você serve. Aí você vai compartilhar o evangelho. Você vai pregar o evangelho pra essa pessoa. Olha só que maravilhoso isso. Como é linda a forma como Deus pode nos usar como mulheres. Olha que forma singular de nos usar, né? Lembrando aqui, meninas, de Romanos 12:2, que eu quero que vocês escrevam Romanos 12:2, prega na testa, prega na geladeira, prega no espelho, viu? Que diz, gente, que a gente não pode se amoldar aos padrões deste mundo, ou a gente não pode se conformar com os padrões deste mundo. O que a gente deve fazer, né? Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possam experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Olha isso. Então vocês veem que tem vários princípios na Bíblia que apontam que nós mulheres não devemos ser como a cultura, que a gente não deve acompanhar a cultura, o que eles dizem que é bom. A gente deve fazer o que a Bíblia diz que é bom, tá? Então Romanos 12:2 é isso, tá? E olha só, uma coisa que a gente não percebe em Romanos 12:2. No finalzinho, fala assim, né? Para que vocês possam experimentar, comprovar e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, é assim. O que tá dizendo aqui? Que se a nossa mente não for transformada pela palavra de Deus, e ao invés disso for moldada pela cultura, a gente não vai saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é muito sério. A gente não vai saber. Como que a gente vai saber? Não sabe, porque a gente está alimentando tanto a nossa carne. A gente está dando tanto ouvidos para pro que a cultura diz, pro que a moda diz, pro que as influencers digitais dizem, pro que as atrizes globais, modelos dizem. Como é que a gente vai ouvir a vontade de Deus? Como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai ter tempo para realmente estudar a Bíblia ali, ó, minuciosamente, entendendo a vontade de Deus para as nossas vidas? Como é que a gente vai ser sensível à doce voz do Espírito Santo que está dentro da gente? A gente precisa calar essas outras vozes, ok? Calar. Ok, agora, a última análise teológica que eu quero trazer para vocês que é muito legal. Que é sobre Adão e Eva, né? Adão e Eva, gente, os nossos primeiros pais, que, né, causaram essa bagunça toda aí, né? Que aí, através deles, o pecado entrou no mundo. Mas, olha que interessante. Quando Adão e Eva viviam livres e leves e soltos, né, lá no Jardim do Éden, eles tinham comunhão plena com Deus, comunhão diária com Deus. Diz que na viração do dia Deus ia ali bater papo com eles. Pensa, gente, que maravilha, eu quero. Então, quando era assim no Jardim do Éden, eles andavam nus, meninas e meninos. Eles andavam nus, né? Por quê? Porque a nudez ali era inofensiva. A nudez ainda não era pecaminosa, era inofensiva. Eles não tinham conhecimento do bem e do mal, certo? Por isso que Deus dá uma ordem para Adão.
né? Ele dá uma ordem explícita a Adão. Olha aqui, Adão. Esse é o Deus meio mineiro, né? Olha aqui, Adão. Você não come do fruto daquela árvore, não. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque vai dar ruim pra você. Porque certamente morrerás. Não faz isso, não. E aí Deus, ele dá todo o jardim do Éden, todas as outras árvores, assim, tudo para Adão e Eva. Eles podiam usufruir de tudo aquilo. Mas aí, aquela árvore que Deus falou, não toque ali. O que aconteceu? Foi que eles foram lá e pá, né? E comeram do fruto proibido. E quem que começou a influenciar a mente, ou a batalha na mente, gente? A batalha espiritual, ela é muito travada aqui na nossa mente, viu? Então, a serpente e o diabo, né? Porque a serpente nada mais é do que o capiroto. A serpente foi no ouvido de quem primeiro? Do Adão ou da Eva? Da Eva. Foi lá na Eva, ó. Ah, parará pururu, porque totó, porque lelê, ô Eva. Eva, menina, que bobagem isso. Deus falou pra vocês não tocarem ali nessa árvore, não comerem do fruto? Ixi, por quê? Falou que vocês vão morrer? Não vão, não. Não é verdade. A verdade é que se vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão como Deus. Vocês serão como Deus. Aí a Eva, uai, é? Gente, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Feminismo hoje. Né? O que a gente vê aí? As mulheres se chamando umas às outras de deusas. O feminismo, ele despreza Deus, despreza a autoridade, a soberania e a santidade de Deus. E ele coloca as mulheres no pedestal. Ele coloca as mulheres no trono que é de Deus. E isso começou lá no Jardim do Éden, entendeu? Então Eva, ela caiu no papinho furado da serpente, né? E aí ela comeu do fruto e deu para Adão. E o Adão foi o quê, minha gente? Foi o quê? Banana. Adão foi um banana, foi passivo. Qualquer semelhança também não é mera coincidência. O que a gente tem hoje? Nos homens, o que a gente vê hoje? Um bando de banana. São todos não, né, gente? Mas né, o que a gente vê na nossa cultura e também na nossa igreja? Muitos homens passivos, fracos, que estão abrindo mão da sua liderança, do chamado que Deus deu a eles para liderar, estão passando para as mulheres. As mulheres estão liderando no lugar dos homens agora. Né? E os homens, eles são absurdamente passivos. Absurdamente passivos. Eles não têm coragem de chegar para a esposa e falar, não, você não vai desse jeito na praia. Você não vai sair desse jeito. Eles não têm coragem de fazer isso. Né? Agora, então isso é um reflexo de Adão. Né? Então Adão come do fruto proibido e os dois provocaram a queda de toda a humanidade, porque através deles o pecado entrou no mundo. Através deles o pecado entrou no mundo. E é muito legal que Deus responsabiliza Adão, né? Os dois são responsáveis, óbvio, mas Deus, de forma primária, né? Primeiro, ele responsabiliza Adão, ele chama Adão. Adão, cadê você, meu filho? O que vocês fizeram? Por quê? Porque Adão, ele é o cabeça do lar, o cabeça da família, o cabeça da esposa. Isso é bíblico, desde Gênesis, desde antes do pecado entrar no mundo. E Adão, ele abre mão desse papel, dessa função que Deus deu pra ele. Né? Então Deus chama ele, meu filho, o que você fez aí? O que vocês fizeram? Né? Você deu ouvido pra Eva? É mesmo. Bom, agora vocês vão morrer. Agora vocês vão morrer espiritualmente e vai também ter a morte física. Então isso que o pecado ocasionou e é isso que a gente sofre. Né? Bom, e aí olha que interessante. Quando eles comem do fruto proibido, quando eles desobedecem a Deus, então o negócio não é... O fruto, gente, é ali algo que mostra a desobediência desse casal. Tá? Então eles desobedeceram a Deus. Por isso houve a queda. Por isso o pecado entrou no mundo. Então, quando eles fazem isso, eles olham um pro outro. Uai, a gente tá nu. A gente tá pelado. Então, antes eles não tinham conhecimento disso. Agora eles, nossa, tô nua, tô nu. Foi a primeira coisa que eles percebem. A Bíblia diz isso. Eles se viram nus. Eles se perceberam nus. E aí, o que eles fazem? Eles se escondem. Porque Deus, eles sabiam que Deus chamaria por eles. Porque isso acontecia toda a viração do dia. Ali eles se escondem e eles se cobrem com folhas de figueira. Ou seja, eles buscam, qual que é a semelhança também não é mera coincidência, né? Eles buscam artifícios humanos para cobrirem o seu pecado. Para cobrirem as suas vergonhas. E eu gosto de dizer que ali, então, nada mais era do que Adão vestindo uma sunga de folha de figueira e Eva vestindo um biquíni de folha de figueira. Entendeu, gente? Era isso. E aí, foi bom? Será que foi bom o suficiente para Deus? Deus falou, muito bom, tá tudo certo agora. Não, não foi bom o suficiente para Deus. Primeiro, por quê? Vamos a um princípio muito importante aqui. Esse relato aponta para o quê, gente? Para o quê? Para o sacrifício vindouro de Cristo. Por quê? Quando eles aparecem diante de Deus vestindo essas folhas de figueira, vestindo o biquíni e a sunga,
Deus, ele cobre Adão e Eva, cobre com peles de animal. Né? Na tradução do hebraico, é a mesma tradução para uma túnica, uma espécie de túnica, né? De pele de animais. Então ele cobre, então eles aparecem ali seminus diante de Deus e Deus cobre o corpo deles de forma apropriada. Então o primeiro princípio que a gente tira disso, e que é o mais importante de todos, o sacrifício vindouro de Cristo. Né? Porque ali Deus está cobrindo, ele, pela primeira vez, ocorre ali um derramamento de sangue inocente, derramamento do sangue de um animal, sem pecado, né? Então, Deus cobre o pecado de Adão e Eva com aquela pele de animal, apontando para o sacrifício do Cordeiro perfeito, que nos lavaria com o teu santo e precioso sangue. É lindo. Ai, gente, é muito lindo, né? Então, esse é o primeiro e mais importante princípio. Mas o outro princípio que a gente tira daí é que a gente precisa de roupas agora para cobrir a nossa nudez. A gente não pode mais ficar andando pelado por aí. E o biquíni de folha de figueira não é o suficiente para cobrir as nossas vergonhas. A gente primeiro precisa, óbvio, entregar a nossa vida para Jesus, né? Receber Jesus totalmente no nosso coração, sabe? E não é apenas como Salvador, mas é como Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor das nossas vidas, de cada centímetro do nosso ser. Então a gente faz isso, a gente se entrega para Jesus, se reconhecendo como a gente é pecador. A gente é pecador, a gente é miserável, a gente vai pro inferno sem Jesus. Seja você, sabe, ninguém é bom o suficiente. Você não é legal o suficiente, você não é bom o suficiente para alcançar o céu. Então a gente precisa reconhecer isso e se arrepender dos nossos pecados e da nossa própria natureza pecaminosa, que nasceu com Adão. A gente nasceu dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então a gente já nasce pecador, já nasce revestido de uma natureza pecaminosa. A gente precisa de uma nova natureza para que Deus nos aceite. Essa natureza a gente encontra em Cristo, viu? Então a gente se entrega para Cristo e aí a gente nasce de novo no Espírito, não mais na carne, Adão e Eva, mas no Espírito de Jesus Cristo. Então, nascidos do Espírito, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai cobrir o nosso pecado externo, a nossa nudez. Então a gente vai parar de andar seminua por aí. Seja com roupas sensuais, seja com biquíni, seja postando fotos sensuais, seja tendo atitudes sensuais. A gente vai parar com isso, porque a gente é nova criatura. Aleluia. Viu? Então, isso é muito lindo, gente. Nossa, meu coração queima por esse ensino. Eu queimo por ver transformações acontecendo, por ver novos nascimentos acontecendo. Eu quero ver mulheres aqui sendo, completamente, absolutamente impactadas por essa palavra, entregando suas vidas para Jesus. É o que eu mais desejo. E as que já são crentes nascidas de novo, tomem posição. Posicionem-se nessa cultura tão maligna, tão, caída em que a gente vive. A gente deve ser o quê? Sal e luz. A gente deve trazer o reino, a cultura do reino, pra cá. Não é? Não é isso? Não tem a oração do Pai Nosso que venha o teu reino? A gente é instrumento nas mãos de Deus para trazer esse reino pra cá, viu? Através das nossas vidas, através da forma como a gente vive. Bom, meninas, eu acho que é isso, tá? Agora eu vou trazer algumas diquinhas pra vocês, tá? Eu vou ligar os comentários aqui. Vocês me contem aí o que vocês estão achando. E eu quero que vocês compartilhem muito essa live quando eu salvar, viu? Deixa eu... Não. Ok. Tá. Então me contem o que vocês acharam do ensino. É basicamente isso. É muito, né? É longo, mas... espero que tenha sido bem edificante para vocês, viu? Me contem. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, tá? Olha, tem algumas marcas no Brasil, e olha que eu vou falar nome de algumas marcas do Brasil, mas ninguém me patrocina não, viu? Então não é propaganda, assim, nada. Inclusive, se vocês quiserem falar pra me patrocinar, seria bom, viu? Mas enfim, tem a Uzi Polari no Brasil, que ela tem opções bem legais, viu? Eu não tenho nenhuma roupinha deles. Falem lá pra eles lá me mandar uma, viu? Pra eu divulgar. Mas eu vi que elas têm roupinhas muito legais de praia. Tem uma... qual que é o nome da Viscondessa? Condessa, eu esqueci, gente. Que tem também algumas opções, não são todas que eu acho modesta, tá? Inclusive, eu posso até falar isso um pouquinho. Gente, pra mim não é modesto expor a virilha, de jeito nenhum. Viu? Não tem como. Vocês pensam, gente, o homem vai olhar ali o formato do nosso órgão, que é o nosso órgão mais sexual. Então, assim, que deve ser admirado pelo nosso maridinho, gente, viu? Então, cubram a virilha. Então, pra mim, esse é
E podem chamar de regra, ai, Amanda tá impondo regra, estou impondo nada, tô dando conselhos, dicas aqui, de coisas óbvias. Mostrar a virilha não é modesto. Mostrar a parte do popô não é modesto. Mostrar decote aqui, o risquinho dos seios, não é modesto, tá? Agora tá, vou falar no meu caso, o que não é modesto pra mim, porque meu marido não deixa eu ir de jeito. E, gente, escutem seus maridos, tá? E eu dou razão pro meu marido, eu não me sinto bem quando eu tô... Gente, mesmo sendo um maiô tipo macaquinho, pra mim não funciona. Pode ser que pra alguém aí funcione. Pra mim não funciona porque, primeiro, eu tenho 1,80 m e eu sou curvilínea. Eu tenho, entendeu? Eu sou, como se diz, popozuda. Tenho 1,80 m e minhas pernas são longas. Então o maiô macaquinho ainda vai ficar sensual, porque é todo justo. Então vai modelar meu corpo completamente e vai mostrar minhas pernas que são muito longas. Pra mim não é modesto, meu marido não deixaria eu ir assim à praia. Então por isso que eu prefiro as sainhas, porque a saia ela cobre ali totalmente a virilha, não marca nada, né? Não marca o bumbum também. E eu acho super feminino e fofinho. E não modela completamente meu corpo, é a forma como eu me sinto mais modesta. Aí você pense aí no que é modesto pra você, tá bom? Por exemplo, tem esse maiô. Esse maiô é antigo. Quem tá aqui há muito tempo já viu esse maiô. Esse maiô eu comprei no Brasil pra minha lua de mel, gente. 6 anos atrás, pra casar com meu Brandon, meu Brandinho. Comprei esse maiô, ele não é cavado. E ele era muito decotado aqui. E agora eu nunca vi, né? Um decote que vai até o umbigo. Aí eu fechei o decote. Fica super decente. Fica uma graça. Muito legal, muito bonito. Mas eu não uso ele sozinho, como eu disse. Pra mim não funciona e não tampa minha virilha. Aí eu uso com essa saia. Já viu, Valéria? Então você é antiga de casa aqui. Ó, eu uso com essa saia, olha que graça. É uma saia short, viu? E eu entro no mar, linda. Entro plena. Saio toda compostinha, bonitinha. A onda no mar não leva nada. E o marido fica lá, todo orgulhosão. Olha, minha mulher. Ele ama, gente. Viu? O marido, o homem de Deus, ele gosta de ver sua mulher bonita e modesta. Porque ele sabe que ela tá guardando o corpo dela pra ele, exclusivamente pra ele. Isso é muito precioso. Tem um shortinho embaixo, acoplado, entendeu? Lá na Usos Polares, eles têm uns negocinhos assim, uns modelos assim, viu? Então, esse é um exemplo. Tem esse daqui, ó. Esse daqui é de uma marca chamada Calypsa. É aqui dos Estados Unidos, tá? Mas, ó, esse daqui é uma blusinha super fofa. Proteção UV. Proteção UV, super fofa. Muito confortável, seca super rápido. E muito bonitinha. Eu gosto de usar ou com essa mesma saia que eu mostrei pra vocês, a saia azul marinho, ou com essa daqui, que é também da Calypsa. Essa saia rosa, que vem também com a bermudinha por baixo. Também com essa saia rosa, eu gosto de usar com esse maiô, que eu comprei na Shein. Shein tem muitas opções. Ó, uma graça, olha que lindo. Elegante, bonito, discreto, feminino, porque eu também prezo pela feminilidade. Então eu não vou pra praia também masculinizado. Tipo, eu cubro meu corpo todo, mas eu fico parecendo um rapazinho. Não, porque a gente precisa diferenciar, né? Mulher é mulher, homem é homem, enfim. Então essas são algumas opções. E tem essa também, ó. Que é de uma marca chamada Modest Mermaid. É da Austrália. Essa é até de manguinha comprida e não é calorenta, não esquenta, porque é super fresquinha. Um tecido fino que seca muito rápido. Um vestido, ó, tá vendo? E aí você pode usar ou a calcinha do biquíni por baixo, ou uma bermudinha também. Eu gosto de usar bermudinha, entendeu? A Shein tem muitas opções, muitas. Vale a pena vocês conferirem, e, né, por preços bem mais em conta, tá? Acho que é isso. Acho que é isso, meninas. Olha, muito obrigada. Muito obrigada por terem ficado até o final, viu? Vocês foram muito gentis de ficar até o final, já que foi uma live longa. Muito obrigada pelas orações também. Peço que quem não me segue aqui ainda, me siga e compartilhe com as pessoas, viu? Compartilhe no grupo das igrejas. Se você é corajosa, compartilhe essa live no grupo da sua igreja, viu? E me siga no Fielmente Feminina no YouTube, porque me ajuda muito, gente. Ajuda muito o meu trabalho, viu? Muito, muito, de verdade. Lá a gente tá com 7 mil e alguma coisa, e aqui a gente tá com quase 22 mil, então... Sabe, vão lá pro YouTube também. E lá eu trago vídeos mais longos e mais profundos, parecidos com esse que eu trouxe aqui na live. Certo? Então é isso, eu vou dar tchau. É sempre difícil despedir, que eu gosto de ficar aqui olhando pra vocês. Tá bom? Mas aí é isso, compartilhem essa live. Fiquem com Deus. Muito obrigada mais uma vez. Às irmãs, aos irmãos. A quem também não compartilha da mesma fé que eu. Espero que você ore. Espero que você converse com Deus ainda essa noite, tá bom?
Fiquem com Deus. Um beijo, um abraço aos rapazes. Tchau, tchau.